Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do Altiva ao Seu Lado. Um bate-papo delicioso com um convidado bacana demais, já sou íntima, vou chamá-lo de Bonin, mas é Wesley Bonin. Seja bem-vindo, muito obrigada. Meus parceiros, o Vander da Altiva e Lucas da Altiva, coisa boa, mais um bate-papo. Mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre grandes obras. O que significa isso? Já começa você. O que são grandes obras? Grandes obras não necessariamente gigantescas em tamanho, mas a gente considera grandes obras, obras que pegam desde a fase inicial, inclusive a parte de incorporação, muito da parte pré-obra, até a entrega final ao cliente. Que bacana, Lucas. E por que você se apaixonou por essa área das grandes obras? Bom, eu sou arquiteto, há quase 18 anos, então a gente vem observando que geralmente os arquitetos eles começam por um caminho mais ou menos conhecido, né? Eles começam com projetos de interiores, passam pelas reformas, depois vão para as casas e depois eles vão trilhando projetos diferentes. O meu caso foi um pouco diferente, eu já caí na incorporação imobiliária direto, eu sempre gostei muito de negócios. Além de arquitetura, eu sempre gostei muito de empreendimentos, eu sempre gostei muito de negócios, eu sempre me vi como um empresário e que utiliza a arquitetura como um instrumento de expressão dessa ideia empreendedora. Então, eu sempre gostei muito desse processo de incorporação imobiliária, eu sempre tentei entender o que vem antes do projeto de arquitetura, porque a gente costuma dizer lá no escritório que existe um projeto antes do projeto. E que projeto é esse? O que leva um grupo de pessoas a se associarem para fazer um determinado empreendimento? Então, é a busca dessa compreensão que foi levando ao interesse por essas grandes obras, né? Complementando o que o Lucas disse, grandes obras, para mim, não necessariamente estão ligadas ao volume, eles estão ligados a um conceito forte. Porque você pode ter uma grande obra que ela não é necessariamente um mega edifício. Às vezes é um edifício de um porte pequeno, porém ele traz no seu DNA um conceito muito forte, uma ideia muito diferente, um tema que realmente marca o local onde ele está sendo inserido. Então, isso é uma grande obra para mim também, não necessariamente o porte em si. Foi daí que veio esse interesse. Que bacana. E essa parceria que a gente tinha já funcionava com o projeto. Né? O Wesley, como arquiteto, era cliente do escritório, né? Passava os projetos complementares para serem executados no escritório, que ainda se chamava Sigma Engenharia. E aí surgiu essa oportunidade de a gente começar um empreendimento. E aí eu falei assim, vamos na nossa parceria, que é legal, né? A gente pensou em fazer um projeto diferenciado, né? E aí, lá no começo, né, buscamos o Wesley e o escritório para fazer, né, um estudo de viabilidade, que já é o pré-projeto que a gente estava falando antes, e que começa com um estudo, né, de região, de área, é o que o Wesley falou, se vai impactar mesmo naquele bairro ou não, né? Então, começou lá atrás, funcionou muito bem e funciona até hoje, né? A gente via a atenção que eles tinham com os clientes, a atenção que eles passavam durante a execução do projeto, e foi isso que a gente buscou, e a parceria começou bem e funciona muito bem até hoje. E vocês estão juntos já há algum tempo? Tem projetos juntos? Tem projeto caminhando? Como que é? E quais, se a gente pode dizer, quais são esses projetos? Como que eles estão? No momento a gente está trabalhando no Cartagena, que é esse edifício que está em execução. Existem algumas intenções de futuro aí, de outros estudos de viabilidade, né? Lógico que depende do lançamento do edifício existente. Já estivemos juntos em muitos outros projetos que não necessariamente incorporações específicas, né? Então, a gente está sempre trocando ideia, trocando figurinhas, um indicando o outro para outros empreendimentos. Então, a gente vai se alinhando enquanto princípio de trabalho, enquanto visão de mercado. E eu acho que é isso que traz realmente uma sinergia de quando a gente pega uma viabilidade para fazer, a gente já sabe como é que o outro pensa, e daí que as coisas acontecem. Isso é muito bom. E quais são as tendências para essa área aí que você tem percebido de grandes obras? Você disse que não precisa ser grande, não precisa ser um prédio imenso, mas se tem ali uma tendência, tem uma característica, quais são essas características que estão sendo observadas no mercado hoje? Olha, quando a gente fala de incorporação, no momento econômico em que a gente vive, né, a minha percepção
é que o mercado ele se polarizou no alto padrão e nos apartamentos pequenos. Parece que ele saiu um pouco do meio do caminho e ele foi muito nessa linha, né? Ou seja, alto padrão, que a gente fala, são edifícios muito bem localizados, por exemplo, o nosso edifício em questão, que a gente está trabalhando hoje, e os apartamentos pequenos, né? Que são aqueles apartamentos cujo valor do metro quadrado ele agrega muito valor em virtude da pequena área. Mas o que eu vejo de uma tendência futura, quando a gente fala da incorporação, eu vejo conceito e empreendimentos temáticos como uma coisa muito forte. Empreendimentos que realmente trazem algo mais do que simplesmente uma moradia ou um espaço de trabalho. Eles trazem uma experiência diferente, né? Isso é cada vez mais comum. Edifícios também que trazem uma estrutura de lazer quando se trata de muitas unidades também. Eles têm uma puxada muito interessante hoje em dia, por causa da praticidade. Sempre a localização ainda continua, para mim, sendo um dos pontos mais fortes, né? E realmente a arquitetura vindo como um instrumento de traduzir a visão corporativa de quem está pensando no negócio. Tá? A gente usa a arquitetura como esse instrumento de tradução dessa visão corporativa. Então, quando a gente vai fazer um projeto, por exemplo, para a Altiva, a gente não só está fazendo um prédio para a Altiva, a gente conhece a maneira de que o Wander, de que o Lucas se comportam, a visão de mercado deles, o comportamento empreendedor deles. É muito importante que a gente conheça quem são as pessoas para que a gente possa traduzir esse prédio através dessas pessoas que estão ali por trás, né? É o projeto antes do projeto. Exatamente. E para vocês da Altiva, tem alguma momento, ou esse momento mostra tendências diferentes? Eu sei que a gente já conversou, que a construção civil ela é mais quietinha ali, mais paradinha, mas vocês percebem principalmente nessa questão de grandes obras? Sim, percebemos demais. Eu acho que assim, quando a gente escolhe um terreno, né, lá no começo, leva para análise de viabilidade, a gente pensa no projeto, no potencial do projeto, né, no tanto que esse projeto vai impactar na vida das pessoas que vão morar. Né? Então, a gente não, diferente das obras de reforma como a gente tem tratado, a gente tem que pensar num geral. Né? Como é que eu vou agradar o máximo de pessoas? Como é que eu vou atrair com o empreendimento o máximo de pessoas, né, para investir? E aí eu tenho que pensar em espaços multifuncionais, né, que podem ser modificados com o gosto de cada um. Quando é um imóvel comercial, eu tenho que pensar que podem ter ali empresas de uma produtora ou, né, espaços diferentes. Cada pessoa vai utilizar aquele espaço de forma diferente. E quando é residencial, ainda é mais pessoal, sabe? Tipo, prever, né? Você tem que tentar prever, né, uma acessibilidade, né, uma inclusão de qualquer forma. Então, assim, lá atrás, quando a gente chamou, já foi pensando nisso. Eles já estão acostumados a fazer, né, a pensar isso e já tem aquele know-how de fazer um bom prédio. Uma tendência que eu percebo muito hoje na arquitetura é o uso social dos empreendimentos. Um empreendimento, igual o Wesley comentou, as duas pontas, né? O alto padrão. E o alto padrão a gente vê muito essa vida social dentro do próprio apartamento. A gente vê salas grandes, varandas gourmets e muito espaço para receber e tudo. Já os menores, os estúdios, apartamentos de um quarto, a gente vê essa vida social acontecendo no condomínio. Hoje em dia o rooftop é uma coisa muito comum, né? Uma forma de ter esse convívio social ali dentro do empreendimento. Acho que é uma forma de manter o morador, o cliente, não sei qual o nome que a gente exatamente deve dar, mas ali envolvido com o empreendimento. Isso tem que ser pensado também. Sem dúvida. Tem que ser pensado. E por que investir? Qual que é a importância, qual o benefício de investir, principalmente investir em projetos de construção civil, principalmente em prédios? Por quê? Qual que é a importância disso? A gente vive na nossa cultura no Brasil, em todas as cidades do Brasil, acredito que de um certo porte para cima, né, a gente tem a questão da mobilidade sempre como um tema que preocupa as cidades grandes de um modo geral. Elas acabam não investindo nas infraestruturas necessárias para que as pessoas tenham uma melhor mobilidade. Né? Então, o trânsito é um problema, as redes de saneamento, de infraestrutura são um problema como um todo. O que acontece? Acaba se tornando mais sustentável do ponto de vista do cotidiano você verticalizar. Porque a verticalização ela resolve, entre aspas, parcialmente esse problema da mobilidade. Né? Então, as pessoas
culturalmente, elas querem ficar mais perto dos centros para que elas tenham mais qualidade de vida, não no sentido de, às vezes, não estar ali de acordo com o que gostaria, em contato com o verde e tal, mas elas têm mais facilidade para levar um filho na escola, para ir acessar um determinado serviço, para ir no trabalho. Sim. Então, essa verticalização é uma tendência que ela sempre aconteceu e a gente entende que ela ainda continua acontecendo até um certo ponto, né? Até um certo nível. Então, investir nos edifícios ainda é uma coisa segura em virtude disso, porque é uma tendência natural as pessoas quererem ficar perto dos centros. Sim. E perto do centro, naturalmente, se fosse horizontal, não teria espaço para todo mundo. Então, acho que essa explicação ela traz aí uma lógica para essa questão dos investimentos nos edifícios. Obviamente, tem que tomar cuidado também nos investimentos para que façam investimentos em construtoras que realmente tenham um histórico, que tenham uma estrutura de entrega, enfim, cuidados que devem ser tomados para a aquisição de qualquer coisa, né? É você buscar histórico, buscar conceito, buscar a saúde financeira da empresa, olhar quem está fazendo projeto, né? Isso tudo faz parte do processo. Mas esse investimento na verticalização, para mim, ele tem muito esse viés ainda dessa infraestrutura estando ainda centralizada. E nós consideramos que a análise do investimento ela começa na escolha do terreno, né? Na localização. Né? Quando ele fala em mobilidade, não adianta eu escolher um terreno muito distante e falar, eu vou fazer aqui um prédio, vou construir, né, sei lá, 15, 20 unidades ou mais, que é o que a gente vê hoje, e não ter mobilidade, né? A pessoa não conseguir ter acesso a ponto de ônibus, a supermercados, restaurantes, essas coisas. Então, eu acho que começa aí. Você regride, né, no pré-projeto lá de novo, o que a gente está buscando. Né? Essa região ela tem alguma demanda, a demanda ainda é crescente, né? Porque a urbanização, como o Wesley está falando, ela ainda é crescente. Né? A gente ainda precisa adaptar os espaços, né? E nada melhor do que a verticalização. Mas assim, a gente precisa estar bem localizado para ser um bom investimento, né? E começa lá atrás. Vamos de novo, né? A escolha do terreno, proximidade com as coisas. Eu tenho alguma coisa próxima que seja interessante para o morador, para o futuro morador, e aí sim, consigo encaixar essas coisas, a gente consegue, né, pensar agora em custos. Custo da obra, né, custo financeiro para o cliente, depois se ele vai ter uma valorização do imóvel, se ele vai conseguir ter algum retorno com esse imóvel, que isso é muito importante, né, para o investidor ou para o morador mesmo, quem compra pensando em morar a longo prazo. Todos esses fatores são importantes, sabe? Você disse que vocês olham o ambiente em que ele vai estar inserido, mas quando ele está inserido naquela comunidade, naquele local, ele também promove mudanças no local, entende? A gente vai lá e olha, eu vou construir aqui, legal, mas ele também promove mudanças na comunidade, ele tem essas grandes obras, né? Esse pensar, tem essa capacidade de mudar o ambiente também? Olha, eu vejo isso muito hoje em Juiz de Fora. Se você pensar no centro, nosso escritório está localizado ali na Independência com a Rio Branco, praticamente, onde tem surgido muitos empreendimentos grandes. E o tanto de comércio que tem aumentado ali, supermercados, todo mundo, assim, gera muito emprego. Você vê que muda realmente a cara, né? A cara do ambiente, sabe? Que legal. E é momento, gente, para construir um novo prédio, para investir em um prédio, numa grande construção, e aí? Eu acho que sempre é momento para investimento no mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário ele não para. Eu acho que ele muda de ciclo, ele muda de roupagem, né, com o passar do tempo, de acordo com o momento econômico, de acordo com o momento político, né, isso tudo influencia muito no nosso trabalho. E o mercado imobiliário ele sempre transita, de temas, né? Então, num determinado momento onde, por exemplo, comprar terreno não é um bom negócio, comprar apartamento pode ser um bom negócio e vice-versa, né? As coisas vão acontecendo. As pessoas estão sempre investindo em imóveis, né? Uma vez que a gente analisa que a cidade ela é composta por território e território é um negócio limitado. Então, o território ele sempre tem valor de alguma maneira, seja horizontalizado ou verticalizado.
Então, esse pensamento, enquanto tiverem mais pessoas nascendo do que pessoas morrendo, o mercado imobiliário ele sempre vai ter oportunidades de investimento. Legal, que bacana. Ô, gente, como é que esse tipo de projeto é viabilizado? Assim, várias pessoas se unem, duas pessoas, duas empresas, tem cota pequena, cota grande, eu posso entrar. Como é que funciona? Conta para mim esses projetos, as grandes obras, como é que elas são viabilizadas? Claro, tem grandes incorporadoras, Sim. enfim, isso a gente sabe, mas numa linha geral, como é que funciona? Tem várias... Conta para mim, vocês, um cadinho. Tem várias possibilidades, né? O investimento imobiliário, muita gente confunde a figura da incorporação com a construção. Isso. Tá? São coisas diferentes. Não que o incorporador também não possa ser construtor, mas não tem que ser. Então, por exemplo, a gente pode se juntar aqui agora, constituir uma empresa, fundar uma incorporadora, cada um casa um dinheiro, né? Dentro de uma certa quantidade de cotas, seja cotas ou unidades, aí, de acordo com o interesse e a possibilidade de cada um. Respondendo a sua pergunta, você pode sim. Ah, que bom. Vocês me chamam na próxima. Então, a gente pode, aqui agora, constituir uma incorporadora, né? A gente contrata um projeto lá com a Boninho Arquitetura, a gente constrói uma viabilidade em cima disso, aprova um projeto, começa a vender esse empreendimento após a incorporação registrada em cartório, porque tem que ser assim para a gente cumprir a lei, e a gente pode vender, como se diz, esse empreendimento na planta. Tá? Isso é totalmente vendável na planta, sem que a gente tenha feito nenhuma obra ainda. Nada ainda. Para isso, a gente tem que cumprir o rito da incorporação. Isso é importante. E aí, a gente, na hora de construir, podemos tanto constituir também uma construtora ou podemos terceirizar a construção com uma construtora existente. Então, Altiva, por exemplo. Por exemplo, Altiva. a Altiva pode ser uma construtora que vai ser contratada para fazer um empreendimento e ela pode não estar envolvida na incorporação. Esse foi exatamente o caso do Residencial Cartagena, que a gente está, que foi um grupo de investidores, né, conhecidos, constituíram uma sociedade, contrataram a Boninho Arquitetura, que desenvolveram esse projeto e contrataram a Altiva para execução. Exato. Lá a Altiva não tem diretamente participação na incorporação, mas a construção está com ela. Ó, que legal. Mas também podia ser vocês incorporadores. Vocês Sim, dois. A Altiva agora vai ser uma incorporadora. Incorporadores. Você Sim. também pode fazer isso. E essa sociedade, como o Wesley está falando, ela pode ser para todo mundo. Né? A gente pode dividir isso em cotas, não necessariamente em unidades de apartamento, mas em cotas pequenas, né, para incluir o máximo de pessoas. Né? E hoje a gente busca, a gente quer construir mais, quer incorporar mais, fazer mais prédios e, né, a gente está trabalhando o grupo, formar grupos de pessoas que tenham a intenção de investir, que é um investimento rentável, é um investimento com baixo risco, né? Também pegando o gancho do Wesley. O risco da incorporação é basicamente a liquidez, né? Ele pode demorar a vender ou vender rápido, basicamente é isso, né? Mais nada. Não, existe o risco de dar problema sim, mas se houver um projeto bem estruturado, com as pessoas certas, com experiência de mercado, é muito difícil dar problema. O que pode acontecer realmente é demorar para trazer um retorno. Mas você tem o patrimônio. Você tem o patrimônio. Tá ali. Você tipo não está assim, perdendo dinheiro. Do chão você não passa. Exatamente. Né? Tipo isso. Eu estou aqui com profissionais do mercado, empresas maravilhosas, investidores, estou vendo aqui. Vale a pena. Vale a pena. Vale a Durante pena. Esse período, a gente não pode pensar como retorno de investimento, mas a gente pode pensar numa renda passiva, que é um aluguel, né, que é o que o cliente vai ter de retorno ainda durante esse período até a venda, né? Para a gente finalizar, recados, assim, passa para o pessoal, Boninho, para você, na sua concepção, né, o que deve ficar marcado para as pessoas, tanto as pessoas que querem investir, pelo que eu estou percebendo, ainda investir em comprar apartamento, em ter apartamento, ou, né, salas, enfim, é um investimento, principalmente para a gente aqui, né, na nossa cidade, no nosso país. Qual o recado que você dá da importância de olhar quando você vai investir em grandes obras, seja para você ser dono ou ser um investidor? Olha, a importância do investimento, independentemente do mercado imobiliário, é uma questão de você progredir financeiramente, de você criar condições melhores de futuro, de você pensar um pouco melhor que lá na frente você
pode estar numa condição financeira melhor e pensar em legado, né? Porque é uma coisa que você vai transferir isso para uma geração futura, né? Então, pensar em investimento tem a ver com isso. Agora, pensar em investimento na área imobiliária torna o processo mais seguro, no meu ponto de vista. Porque quando a gente fala em legado, fica muito mais fácil você ter algo para passar para uma geração posterior. E é um investimento que você demanda muito conhecimento, mas, ao mesmo tempo, se você se coloca no meio de profissionais que são profissionais sérios, experientes, com histórico interessante, você dificilmente vai ter problema, tá? Então, o recado que eu deixo é, quem investir no mercado imobiliário, procura a gente sem compromisso. Nós somos capazes de ajudar, orientar, apresentar possibilidades. Então, procurar pessoas que realmente estão no mercado e que estão fazendo empreendimentos e investimentos, né? E a gente faz isso com o maior prazer, né, Wander? A gente recebe muita gente para conversar sobre investimento no mercado imobiliário. Eu tenho um terreno, o que é que eu faço com ele? A gente pode montar uma viabilidade, levar para a construtora, para a incorporadora, fazer essa junção entre as partes. Então, a gente está à disposição para ajudar mesmo, porque parte do nosso trabalho tem a ver com a educação, tem a ver com educar o investidor, tem a ver com criar oportunidades de mercado. É, mais uma vez, aquela ideia do projeto antes do projeto. Sim. As pessoas pensam que a gente fica atrás da mesa esperando as pessoas chegarem, com tudo pronto, só fazer projeto. Na realidade, antes disso, tem um trabalho muito grande, até maior, né? Muito maior, aonde realmente a gente estrutura esse mercado, através de ideias, através de soluções. Em cima disso que o Boninho comentou, a gente hoje está juntando gente, formando grupos para incorporação. Então, quem tiver interesse, vale procurar. Procura a gente na Altiva, procura o pessoal na Bonin. A gente tá junto nessa parceria e com ideias futuras. É legal a gente bater um papo e entender melhor esse mercado. Crescer junto. Consideração, você estava dizendo isso, né? Que vocês estão procurando essas pessoas. Isso, a parceria. Ela tem um perfil específico? Perfil de investidor. Eu acho que todo mundo sonha em investir, né? E procura um bom negócio. Eu acho que assim, a construção civil hoje ainda é um investimento sem um risco tão grande, né? Como o Wesley falou, o risco existe, mas desde que seja bem amparado, esse risco é muito pequeno. E com certeza vão ter um bom retorno do investimento. Com certeza. Wander, nos empreendimentos que vocês têm hoje, qual é o perfil de cliente? Enfim, me fala um pouco sobre eles. Então, hoje a gente está trabalhando no Cartagena. É um residencial com 11 apartamentos, uma unidade por andar, localizado no Bom Pastor, muito perto da Rio Branco, muito acessível, está perto da pracinha do Bom Pastor, está perto dos restaurantes ali no Alto Espaço. É um excelente apartamento, né? Chamo todo mundo para conhecer, porque foi uma parceria muito bacana, né, Wesley? Que foi um projeto que chama atenção, sabe? E a gente convida todo mundo que quiser conhecer, né, que estiver buscando um apartamento, para fazer uma visita e se encantar com o imóvel. Que bacana. Então, já está em andamento? Já está em andamento. Já está em andamento. Essa parceria de vocês final. Aqui. Todo Exatamente. Mundo aqui. Que bacana. Já está na fase final? Sim. Então, estamos começando o acabamento. Que bacana. Então, significa que o negócio começou lá no pré-projeto, já fez o projeto, já vendeu, já está andando. Está em processo de vendas, né? Processo de vendas. Estamos terminando a incorporação, vamos abrir a venda agora em dezembro. Que bacana. Sucesso para vocês, então. Wander, Bonin, Lucas, muito obrigada pela parceria. Obrigada pela confiança, tá? Que vocês depositaram em mim aqui nessa primeira temporada. Gente, essa temporada se encerra aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar com o Altiva ao seu lado. Até!